O problema que vemos todo dia em quase todo o mundo são os pintas, o que chamamos de névoos na medicina. Eu sei que existem muitos tipos especiais, mas hoje escolhi os 10 tipos mais importantes e comuns que qualquer pessoa pode notar na pele. Qual é a definição científica de um névos, ou pinta? Como essas manchas aparecem e se desenvolvem ao longo do tempo na pele? Um tipo de névos pode realmente se transformar em outro, ou até virar câncer de pele em alguns casos. Vamos também falar se os remédios à base de ervas e tratamentos tradicionais têm algum papel real, e quando eles podem ser inseguros ou enganosos. O mais importante, se existem tratamentos médicos comprovados e confiáveis para lidar com névos arriscados ou incômodos, e quando realmente precisamos removê-los ou examiná-los no microscópio. Tudo isso, e mais, vamos aprender juntos no vídeo de hoje. Então, fique comigo. Que a paz esteja convosco. Eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo ao canal Optus Farmacêutico, com um novo episódio de Optus Farmacêutico Derma. Bem-vindos! O episódio de hoje trata deste importante tema que você vê no título. Se você quer entender tudo sobre os névos, pintas, fique comigo desde o primeiro minuto até o último. Se você tem interesse em um tipo específico, pode escolher o vídeo que começa com o título que precisa. Mas, como sempre fazemos, vamos primeiro dar uma visão geral simples e geral sobre os névos. Na medicina, um único pinta é chamado de névos, e no plural são névos. Segundo ponto, qual é o principal motivo por trás da aparição dos névos? Em palavras simples, é uma mudança genética. Essa mudança acontece em células especiais da pele que dão cor à pele, elas são chamadas melanócitos. Essa é a causa mais comum e mais importante dos névos pigmentados. Mas mudanças semelhantes também podem acontecer em outras células ao redor do névos, ou nas células de gordura da pele, o que leva a um crescimento anormal desses tecidos. O grau e a localização desse crescimento nos dão diferentes formas e tipos de névos. Os névos podem estar presentes desde o nascimento, aparecer na infância e ficar com a pessoa por muitos anos. No entanto, a maioria das pintas comuns aparece gradualmente e fica mais evidente antes dos cerca de 30 anos. Os névos são considerados um tipo de lesão cutânea benigna. Em raros casos, alguns tipos podem se transformar em câncer de pele, melanoma, e vamos explicar em detalhes como distinguir entre pintas inofensivas e mudanças perigosas. Quais são as razões que causam essa mudança genética e levam à aparição dos névos? Temos 3 grupos principais de causas. A primeira é hereditária, congênita. Algumas famílias são conhecidas por ter um padrão ou número específico de névos que aparecem desde o nascimento ou na primeira infância. A segunda é adquirida, e algo do ambiente externo afeta os genes, como exposição forte ou repetida ao sol, especialmente raios ultravioleta, ou exposição à radiação. A terceira é mutação espontânea, e mudanças nos genes que ocorrem sem um gatilho claro que possamos identificar. Próximo ponto, o número de névos no corpo é algo que ninguém consegue controlar totalmente. Em algumas pessoas, é limitado, como 10 ou 12 pintas. Em outras, pode ser muito alto e chegar a centenas de névos espalhados pelo corpo. Em resumo, os névos são resultado de uma mudança genética em certos tecidos da pele, mais famosa nos melanócitos que produzem o pigmento que dá cor à pele. Você pode dizer, mas eu já vi um tipo bem vermelho, que as pessoas também chamam de névos ou a marca de nascença. Em muitos países árabes, essa lesão vermelha também é chamada de névos, mas medicamente há uma grande diferença. O névos típico, marrom ou escuro, é uma lesão pigmentada. Em contraste, a lesão vermelha brilhante que parece um pequeno caroço ou mancha vermelha geralmente é um hemangioma. O hemangioma é um crescimento benigno que ocorre em pequenos vasos sanguíneos da pele. Na superfície da pele, aparece como uma mancha vermelha elevada ou plana, às vezes com cor parecida com rosa ou morango bem maduro. A diferença entre um névos pigmentado e um hemangioma é muito importante, porque cada um tem causa, comportamento e forma de manejo diferentes.
Por isso chamamos o nevus de lesão pigmentada, enquanto o hemangioma é uma lesão vascular ou cheia de sangue. No episódio de hoje, vamos continuar explicando esses pontos em detalhes, com fotos e exemplos, para que você consiga reconhecer facilmente os tipos comuns, saiba quando ficar tranquilo, e quando procurar a opinião de um médico. Então, fique comigo. O segundo tema que temos hoje, e talvez o mais importante, são os tipos conhecidos de nevus, pintas, observados pelo mundo. Claro, existem muitos tipos, mas hoje vamos focar nos 10 tipos mais comuns e clinicamente importantes de nevus. O primeiro e mais comum é o nevus melanocítico adquirido. Adquirido significa que a pessoa não nasce com ele se desenvolve mais tarde na vida, depois que certas mudanças afetam os genes dentro dos melanócitos, as células produtoras de pigmento da pele. Esse tipo geralmente é pequeno, muitas vezes com menos de 6 milímetros de diâmetro, com uma forma muito regular e uniforme, bordas nítidas e cor uniforme, normalmente de marrom claro a marrom escuro, e às vezes um pouco mais escura que a pele ao redor. O principal fator que ajuda esses nevus a aparecerem e os torna adquiridos é a exposição repetida e significativa ao sol, especialmente aos raios ultravioleta, UV. Com o tempo, essa exposição UV pode alterar certos genes nos melanócitos da área exposta ao sol, levando essas células a se multiplicarem e se agruparem, criando uma mancha mais escura na pele que reconhecemos como uma pinta. Um ponto importante com os nevus melanocíticos adquiridos é que alguns deles podem, em raros casos, se transformar em melanoma, um tipo perigoso de câncer de pele. Você, como farmacêutico ou profissional de saúde, pode não diagnosticar melanoma, mas pode suspeitar quando um nevus começou a mudar de forma preocupante. Para isso, você deve ensinar ao seu paciente os 5 sinais de alerta principais, conhecidos como os critérios ABCD. Item A. Assimetria. Olhe para a pinta e imagine traçar uma linha reta através dela, em qualquer direção. Se as duas metades não se parecerem ou não se espelharem, esse é um sinal suspeito. Item B. Borda. No melanoma, as bordas tendem a ser irregulares, serrilhadas, borradas ou não suavemente arredondadas, em vez de ter um contorno claro e nítido. Item C. Cor. Pintas normais geralmente têm uma única cor uniforme. No melanoma, a lesão frequentemente mostra 2 ou mais cores ou tons, como diferentes marrons, preto, ou até áreas de vermelho, branco ou azul. Item D. Diâmetro. E muitos nevus benignos mantêm mais ou menos o mesmo tamanho por anos. Um diâmetro maior que cerca de 6 milímetros, aproximadamente o tamanho de uma borracha de lápis, especialmente se aumentar rapidamente em dias ou semanas, causa preocupação. Item Evolução. Qualquer pinta que mude com o tempo, em tamanho, forma, cor, espessura, ou que comece a coçar, sangrar ou formar crosta sem motivo claro, deve ser avaliada por um dermatologista. Se uma pinta apresentar 2 ou mais dessas características preocupantes do ABCD, é muito importante encaminhar a pessoa rapidamente a um especialista em pele para uma avaliação completa. O segundo tipo principal são os nevus melanocíticos congênitos. Congênito significa que a criança tem esse nevus desde o nascimento, ou ele aparece muito pouco tempo depois, devido a uma mudança genética que afeta os melanócitos durante o desenvolvimento fetal. Esses nevus frequentemente estão ligeiramente elevados acima da pele circundante e podem ter pelos em sua superfície. O que mais importa nos nevus congênitos é o tamanho, porque o tamanho está relacionado ao risco de complicações. Item nevocongênitos pequenos, menos de 1,5 cm. Item nevocongênitos médios, entre 1,5 e 20 cm. Item nevocongênitos grandes ou gigantes, mais de 20 cm, às vezes cobrindo uma grande área do corpo. Quanto maior o nevus congênito, maior o risco ao longo da vida de desenvolver melanoma dentro dessa lesão. Há também outra complicação possível importante em crianças com nevus congênitos grandes ou gigantes, o envolvimento do sistema nervoso. Em alguns casos, células produtoras de pigmento anormais também podem estar presentes no cérebro e na medula espinhal, uma condição conhecida como melanose neurocutânea.
Isso pode estar associado a convulsões ou problemas neurológicos, então crianças com nervos congênitos muito grandes frequentemente precisam de acompanhamento não só por um dermatologista, mas também por um neurologista ou neurocirurgião. O terceiro tipo é o nevus displásico, também conhecido como nevus atípico. Esse tipo parece diferente das pintas comuns, pode ser maior, com bordas irregulares e cor desigual. Os nevos displásicos são importantes porque estão mais fortemente associados ao melanoma que os nevos comuns, especialmente em pessoas que têm muitos deles ou histórico familiar de melanoma. Por isso, dermatologistas frequentemente examinam esses nevos com muito cuidado, e podem fazer uma biópsia, pequena amostra de tecido, para descartar melanoma ou monitorar mudanças ao longo do tempo. O quarto tipo é o nevus azul. Esse nevus aparece como uma pequena mancha, geralmente solitária, com cor azul ou azul preto. A cor parece azul porque o pigmento está localizado mais profundamente na pele, e não na superfície. Névoas azuis tipicamente têm menos de 1 centímetro, e podem aparecer nas mãos, pés, rosto ou outras áreas. A maioria dos névoas azuis é benigna, mas se mudarem de tamanho, forma ou cor, também devem ser avaliados. O quinto tipo é o nevus de Spitz. Névoa de Spitz geralmente tem formato de cúpula, elevados acima da superfície da pele, e lisos. Sua cor pode ser rosada, avermelhada ou às vezes marrom claro. Eles frequentemente aparecem em crianças e adultos jovens. Ao microscópio, surgem de mudanças em certas células da pele e às vezes podem se parecer com melanoma, então dermatologistas podem optar por removê-los ou monitorá-los de perto, especialmente se crescerem rapidamente. O sexto tipo é o nevus sebáceo, às vezes chamado nevus sebáceo de Jadasson. Nesse tipo, há uma mudança genética que afeta as glândulas sebáceas, glândulas de óleo, e estruturas próximas como folículos pilosos. Isso leva a um crescimento localizado desses tecidos, formando uma placa espessada, frequentemente sem pelos, na pele. Na infância, sua cor pode ser similar à pele normal ou levemente amarelada, com textura lisa ou aveludada. Com o tempo, especialmente após a puberdade, a superfície pode ficar mais elevada, áspera ou verrucosa, e a cor pode ficar mais amarelo-laranja. O nevus sebáceo comumente aparece no couro cabeludo ou rosto. Como certos tumores benignos, e raramente, malignos podem se desenvolver dentro do nevus sebáceo na idade adulta, dermatologistas geralmente o acompanham de perto e às vezes recomendam remoção. O sétimo tipo é o nevus em halo. É um nevus similar a um nevus melanocítico adquirido, mas está cercado por um anel de pele mais clara ou completamente despigmentada, como um halo. Isso acontece quando o sistema imunológico ataca as células pigmentares no nevus e ao redor, fazendo a pele circundante perder cor. Nevo em halo são frequentemente vistos em crianças e adolescentes e podem estar associados a outras condições pigmentares relacionadas ao sistema imunológico, como vitiligo. Em muitos casos, o nevus em halo desvanece lentamente e pode desaparecer completamente sem nenhum tratamento. O oitavo tipo é o nevus de Becker. O nevus de Becker geralmente aparece na adolescência ou início da idade adulta, frequentemente em homens, e tipicamente afeta um lado do corpo superior, por exemplo, um lado do peito, ombro ou parte superior das costas. Aparece como uma grande placa irregular de pele mais escura, hiperpigmentada, e com o tempo, essa área frequentemente fica mais peluda que a pele ao redor. A lesão geralmente fica confinada a um lado e não cruza a linha média do corpo. O nevus de Becker é benigno, mas algumas pessoas buscam tratamento por motivos estéticos usando laser ou métodos de depilação. O nono tipo é o nevus de Ota. Esse tipo é especialmente conhecido em populações do leste asiático e é mais comum em mulheres. Aparece como uma placa de pigmentação acinzentada marrom ou azul cinza no rosto, na área suprida pelas primeiras e segundas ramificações do nervo trigêmeo, tipicamente ao redor do olho, têmpora, bochecha, e às vezes na esclera, a parte branca do olho. Quando envolve estruturas oculares, é recomendado acompanhamento regular com um oftalmologista por causa de um pequeno risco de glaucoma ou, raramente, outras complicações. O décimo e último tipo é o nevus comedônico. A palavra comedônico vem de comedão,
o termo usado para os poros obstruídos vistos na acne, cravos pretos e brancos. No nevus comedônico, há uma mudança de desenvolvimento nos folículos pilosos e nas aberturas das glândulas de óleo em uma área localizada. Isso leva a muitos orifícios foliculares dilatados, muito próximos uns dos outros, cheios de queratina, proteína da pele, e sebo, dando a aparência de cravos pretos agrupados ou poros entupidos dispostos em placa ou padrão linear. A superfície pode parecer áspera, com múltiplos tampões escuros ou da cor da pele. Às vezes, essa área pode se inflamar ou infectar, formando cistos ou pústulas. Esses são os 10 tipos principais de nevos em que vamos focar hoje. Cada um tem sua própria aparência, causa e nível de risco, por isso um exame cuidadoso e, quando necessário, encaminhamento a um dermatologista são tão importantes. No restante do vídeo, vamos ligar esses tipos a fotos reais, explicações simples e dicas práticas, para que você consiga reconhecê-los na prática diária e saiba quando tranquilizar o paciente e quando insistir para que ele consulte um especialista. Fique comigo. O terceiro, e penúltimo, ponto que temos hoje é este: se eu, como pessoa, tenho um ou mais nevos, o que devo fazer, e a que devo realmente prestar atenção? Preciso me concentrar em 5 coisas principais. A primeira coisa é o histórico médico. Isso é muito importante. Aplicamos os critérios ABCD que mencionamos antes, e monitoramos o nevus regularmente ao longo do tempo. Procuramos qualquer mudança no tamanho, cor, forma, superfície, ou sintomas como coceira ou sangramento. Fazemos isso porque, se uma mudança em direção ao melanoma for acontecer, ela pode se desenvolver rapidamente, e a detecção precoce faz uma grande diferença. A segunda coisa é um exame físico direto e adequado. Uma pessoa pode estar vivendo normalmente e de repente notar um novo nevus, ou um antigo que começou a mudar. Devem ignorar? Absolutamente não. Devem procurar um médico, preferencialmente um dermatologista, o mais rápido possível para que seja examinado com cuidado. A terceira coisa é a possibilidade de exames adicionais. Se o médico suspeitar de um problema além de um simples nevus benigno, ele pode usar um dermoscópio para examinar a lesão em detalhes. Se o padrão ainda parecer suspeito, o médico vai coletar uma pequena amostra da lesão, uma biópsia, e enviar ao laboratório para estudar as células no microscópio e chegar a um diagnóstico preciso. O último ponto importante é sobre crianças com nevos grandes ou tipos especiais, especialmente aqueles que aparecem nas primeiras semanas após o nascimento. Nesses casos, não basta consultar apenas um médico de pele. A criança também deve ser acompanhada por um especialista em cérebro e nervos, neurologista ou neurocirurgião. O motivo é garantir que não há envolvimento do cérebro ou sistema nervoso, e detectar precocemente qualquer possível problema neurológico, como explicamos antes. O quarto e último tema que temos hoje é: quais são os passos de tratamento para os nevos, pintas ou marcas de nascença? Primeiro, há alguns pontos muito importantes para entender. Na maioria dos casos, para a maioria dos tipos comuns de nevos, a abordagem principal é não fazer tratamento ativo. Isso significa que não há necessidade rotineira de cremes, nem de laser, nem de cirurgia só porque o nevus existe e parece estável. Muitos nevos são completamente benignos e só precisam de observação e acompanhamento regular, especialmente se não estão mudando nem causando sintomas. No entanto, existem alguns tipos específicos e situações especiais onde a remoção ou tratamento com laser pode ser considerada, mas essas são exceções, não a regra, e a decisão sempre é tomada por um especialista. Segundo, não existe nenhum tratamento popular ou caseiro comprovado para nevos. Não há nada científico em amarrar um fio ao redor de uma pinta para matá-la, nem nada provado em colocar cúrcuma, chá verde, óleo de motor, vinagre ou qualquer outra substância caseira aleatória. Esses métodos podem causar queimaduras graves, infecções, cicatrizes permanentes e mudanças de cor na pele, enquanto a lesão original pode permanecer ou ficar mais difícil de avaliar depois. Por favor, evitem completamente esses experimentos perigosos.
Terceiro, um dos fatores mais importantes que pode influenciar a aparência e o número de alguns tipos de nevos é a exposição forte e repetida ao sol. A radiação ultravioleta pode danificar o DNA das células da pele e estimular novas lesões pigmentadas ou mudanças nas existentes. Portanto, se seu trabalho ou rotina diária envolve ficar muito tempo ao sol, você deve usar protetor solar de amplo espectro adequado ao seu tipo de pele, reaplicá-lo regularmente, e usar roupas protetoras e sombra sempre que possível. Ao mesmo tempo, a vitamina D continua importante para a saúde geral, então seu nível deve ser verificado e corrigido, se necessário, por suplementação segura em vez de exposição solar prejudicial e desprotegida. Você pode dizer, mas eu conheço pessoas que removeram nevos com laser ou outros tratamentos, e melhoraram. Aqui, precisamos parar em 3 pontos principais. Primeiro, o tratamento com laser não é adequado para todos os tipos de nevos. A decisão de usar laser, ou não, é tomada pelo dermatologista após exame e, às vezes, após biópsia. O papel principal do laser em lesões pigmentadas é mirar e quebrar o pigmento ou destruir as células que contêm excesso de melanina na área tratada. Porém, o laser não previne que novos nevos apareçam em outros lugares, nem substitui uma avaliação adequada do risco de melanoma. Ele principalmente melhora a aparência da lesão existente se for considerado seguro tratá-la por motivos estéticos. Segundo, se existem alguns tipos específicos de nevos onde podemos usar medicamentos tópicos para fins sintomáticos ou estéticos, não para curar o nevos em si. Por exemplo, no nevus comedônico, que parece grupos de cravos pretos ou poros entupidos, podemos usar tratamentos tipo acne como adapaleno ou tretinoína à noite para ajudar a abrir os folículos bloqueados e melhorar a aparência da superfície. Esses medicamentos podem reduzir os tampões e suavizar a pele, mas não param a tendência subjacente desse tipo de lesão de existir. Seu papel é principalmente melhorar a aparência e textura, não prevenir todas as lesões futuras. Terceiro, já algumas pessoas confundem hemangioma, um tumor benigno de vasos sanguíneos, com nevos pigmentados, e leem sobre tratamentos como timolol tópico, um beta-bloqueador, achando que é tratamento para nevos em geral. Na realidade, o timolol é usado em casos selecionados de hemangiomas infantis superficiais para reduzir o fluxo sanguíneo nos vasos anormais e ajudar a lesão a encolher ou desvanecer. Isso não é a mesma condição que um nevus melanocítico pigmentado, e os princípios de tratamento são diferentes. Então, antes de misturar doenças e tratamentos, sempre verifiquem o diagnóstico correto e consultem um médico qualificado. Finalmente, nunca brinquem com um nevus, não coce, não corte, não queime, nem tente removê-lo em casa. Qualquer mudança ou decisão sobre tratamento deve ser tomada após uma avaliação médica adequada. Com isso, chegamos ao final da nossa discussão sobre nevus. Espero ter dado a vocês informações claras, úteis e novas. Se gostaram do conteúdo deste vídeo e deste canal, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros. E se quiserem apoiar o conteúdo, seu apoio em plataformas como Patreon, PayPal ou membresia do YouTube faz uma diferença real. Tenham um ótimo dia. Eu sou Hussein Lotfi.